Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou a Alessandra Feltri. Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E no último episódio, começamos a conversar sobre um tema muito relevante, a relação entre os antioxidantes e a saúde. Já sabemos que estes compostos são importantes para o nosso bem-estar e hoje vamos prosseguir com mais informações sobre antioxidantes, mas antes, se você ainda não está nos acompanhando aqui no Spotify, aproveite para ativar a notificação e saber quando um novo episódio foi publicado. Um dos grandes desafios que enfrentamos hoje é o aumento do ganho de peso em todas as idades. São muitos os fatores que contribuem por isso, em especial uma alimentação com excesso de produtos ultraprocessados, mas também o estresse, a falta de sono, o sedentarismo. Nesse contexto, a busca por emagrecimento é cada vez mais frequente. Mas como alcançar esse objetivo de forma saudável, sustentável? Alimentos antioxidantes podem ter um papel importante dentro das estratégias para emagrecer e manter também um peso ideal. E esse é o tema do episódio de hoje. Se você já ouviu falar sobre antioxidantes, deve estar curioso sobre como eles podem ajudar na perda de peso também, e descobrir quais são os alimentos ricos nestes compostos benéficos e como incluir no dia a dia. O aumento do peso ele está associado ao estresse oxidativo, dentre outros fatores, porque nele há uma maior produção de radicais livres, que os antioxidantes ajudam a neutralizar. Neste episódio, vamos explorar como os antioxidantes podem contribuir para um processo de emagrecimento saudável e sustentável. Vamos entender como eles agem no corpo, ajudam a combater a inflamação, a equilibrar o metabolismo, além de revelar dicas práticas para incluir estes poderosos alimentos no seu dia a dia. Fique com a gente e descubra como esses aliados naturais podem transformar sua vida e te ajudar a atingir seus objetivos de forma mais saudável e eficiente. E para falarmos desse tema, vou apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é nutricionista, health coach e chefe de cozinha, Fabi Sabatini. Fabi, seja muito bem-vinda, que honra ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigada, a honra é toda minha estar aqui com vocês, meninas. Muito legal falar sobre esse assunto, um assunto tão importante aí para a nossa saúde e para o nosso emagrecimento. Prazer ter você com a gente aqui, Fabi. A gente adora uma chefe de cozinha, né, Ale? Nossa, sempre é apaixonante. Não tem nutricionista que não queira uma chefe de cozinha para chamar de sua, inclusive. Então é muito bom ter você aqui com a gente. E já abordamos aqui, né, em alguns episódios, a questão dos antioxidantes, mas a gente queria ouvir também, né, a sua colocação a respeito do uso dos alimentos antioxidantes na alimentação e no processo de emagrecimento. Na verdade, eu falo muito, né? Como eu também cozinho, eu costumo falar que o nosso laboratório, a nossa ferramenta maior está dentro da cozinha. Afinal de contas, é ali que estão os alimentos, é ali com a alimentação que o nutricionista trabalha. Eu até costumo falar, eu falo sempre isso, que nutricionista que não cozinha, a gente tem que desconfiar, porque senão ela vai passar muito produto alimentício. Então, se ela não souber cozinhar e não souber passar receitas, o que será que ela vai passar para o paciente? Então, é muito importante a gente ter essa conexão com os alimentos. Afinal de contas, são os alimentos que são os nutrientes necessários para a gente desenvolver, para a gente manter a nossa saúde e principalmente manter o nosso corpão. Eu trabalho muito com mulheres depois dos 40 anos, 40, 50, 60 anos. A minha especialidade é emagrecimento para essa mulherada. E aí eu costumo falar no nosso corpão depois dos 40. Seja o corpão que for, né? Cada uma tem o seu, mas a nossa alimentação vai estar intimamente ligada com isso. E ter essa alimentação rica em antioxidantes é extremamente importante, justamente por todo o processo que os antioxidantes fazem no nosso corpo, né? E aí a gente pode até explicar um pouquinho, se a audiência quiser saber um pouquinho o que é radical livre, o que é antioxidante, qual é o papel do antioxidante dentro, né, do nosso corpo e por que eles são tão importantes. Se vocês acharem relevantes, a gente... Acho super relevante, Fabi. Eu acho que se a gente conseguir, porque é um tema super, né, intenso, se você conseguir colocar aqui de uma forma didática, que eu sei que você consegue, pode aproveitar e falar. Beleza, vamos até usar palavras não muito técnicas, né, para a audiência que está vendo poder entender, porque a gente adora falar um tecniquez, né, Nutris, mas aí quando a gente está falando com uma audiência final, é importante a gente tentar explicar da melhor forma. Perfeito, então, Fabi. Eu vou ser super sucinta aqui, vou falar de uma maneira bem simples para vocês entenderem, né? Não as Nutris, porque elas sabem muito bem, mas a audiência que está nos assistindo. Então, por que a gente precisa tanto de antioxidante? Na verdade, a gente produz muito radical livre só de respirar. O radical livre é um processo fisiológico do nosso corpo, principalmente para a mulherada que pratica atividade física. A gente sabe que as mitocôndrias são grandes geradoras de radicais livres, e para quem não sabe o que são as mitocôndrias, são organelas que estão dentro das nossas células e são as grandes
que oxidam gorduras, né? As grandes geradoras de energia. Então, se a gente tem uma produção natural dessa geração de energia, a gente vai ter uma produção fisiológica de radical livre. Dito isso, o que é importante a gente pensar? Está sempre pensando em colocar antioxidante, porque são os antioxidantes que vão fazer o papel de equilibrar esses radicais livres. Porque se a gente tem muito radical livre, a gente acaba entrando num estresse oxidativo que causa dano celular. Então é extremamente importante a gente estar trazendo antioxidante na nossa alimentação, até mesmo com suplementação, que depois a gente pode falar sobre isso, para a gente poder ter esse equilíbrio e não causar um estresse oxidativo e, consequentemente, patologias. Então esses antioxidantes são extremamente importantes a gente estar consumindo diariamente. E aí uma coisa legal de falar também, que eu falo muito para a mulherada, né, para as minhas alunas e a audiência, é que os antioxidantes, eles têm meia-vida curta. O que isso significa? Que eles não vão durar muito tempo no nosso corpo. Então é super importante a gente estar colocando os caras diariamente ao longo do dia, fracionando a nossa alimentação e, consequentemente, dando um banho de antioxidante diariamente, né, ao longo do dia todo. Perfeito. E você trouxe uma informação muito bem-vinda, e eu vou trazer o gancho até para a suplementação junto, mas é sobre fracionar a alimentação, porque essa alimentação fracionada vai trazer benefícios, pensando em antioxidantes, né, pensando nessa meia-vida curta. E a suplementação é a mesma coisa, né, Fabi? Eu atendo algumas pacientes, elas falam, pode colocar tudo de manhã? Não, não pode colocar tudo de manhã, porque o seu corpo não vai dar conta de tudo de manhã, ele não precisa de tudo de manhã. Então, até numa prescrição da suplementação, a gente precisa organizar isso para o paciente, né? Para realmente ele obter benefícios a partir daquele antioxidante, né? Porque senão o corpo também não consegue processar tudo, né? Então, essa fase esse momento de fracionamento, a gente fala muito sobre proteína, mas ótimo você trazer que os antioxidantes também precisam ser fracionados e não somente a proteína fracionada ao longo do dia, que também é um outro ponto que entra no processo de emagrecimento, né? Mas hoje aqui a gente vai focar só em antioxidantes, tá, gente? Proteína, a gente traz a Fabi aqui outro dia para falar sobre a importância da proteína no emagrecimento. Vou aproveitar para fazer esse link de emagrecimento, né? Eu acho que quando a gente tem uma fonte de antioxidantes proveniente da alimentação, a gente tem uma contribuição significativa com o emagrecimento por um fator bem simples, né? Que a gente fala que é simples, mas é muito difícil da gente conseguir hoje em dia, na alimentação moderna, ter como resultado. Quando a gente fala de antioxidante, a gente está falando de frutas, verduras e legumes, que são ricas fontes de antioxidantes. Então, é claro que se eu consigo colocar na minha alimentação e basear a minha alimentação, né, nestes alimentos, eu já tenho esse aporte de antioxidante importante, ao mesmo tempo eu tenho uma quantidade de fibra ali na minha alimentação, que é extremamente importante para a regulação glicêmica, né, para que a gente possa ter uma microbiota intestinal que também está sendo cuidada, né, e colher consequências de alimentos que são ricos em antioxidantes, vitaminas, minerais e fibras, mas que têm uma densidade energética muito inferior ao que a gente encontra em alimentos ultraprocessados. E o que você falou é muito isso, porque muitas mulheres, eu estava com uma paciente agora, mas eu preciso comer a salada? Eu falei, mas tem que comer salada, tem que comer salada. Além de ela trazer saciedade, ela vai ter uma gama de antioxidantes ali, super importantes para o seu corpo. Então, quando a gente está falando dos antioxidantes que a Roberta acabou de falar na nossa alimentação, a gente tem que pensar em alimentos coloridos, porque todos os alimentos coloridos, eles têm muitos fitoquímicos, e esses fitoquímicos vão trazer essa ação antioxidante. Então, a gente pode até pautar aqui alguns que vocês conhecem, né, mulherada? Vamos lá. Cenoura, todos os alimentos laranja, amarelo, eles são cheios de beta-caroteno, e o beta-caroteno é uma fonte antioxidante muito interessante. Então, o mamão, né? O mamão ainda é fonte de vitamina C também, né? Porque a gente só está focado em frutas cítricas, mas o mamão é beta-caroteno, abóbora, manga, a cenoura, até os verdes escuros que são mascarados pela clorofila, mas, por exemplo, espinafre também é fonte de beta-caroteno. Então tá sempre pensando nesses coloridos. O próprio licopeno, né, do tomate, quando a gente esquenta o tomate, aliás, fazer um tomatinho, eu faço uma caponata de tomatinho, que fica delicioso. Quanto mais a gente esquenta o tomate, ele libera mais licopeno. Então pensar nesses coloridos, eu falo toda hora isso para as minhas pacientes. Vamos comer colorido. Porque, afinal de contas, um alimento nunca tem tudo. Então, quanto mais a gente traz essa variedade de coloridos, mais a gente vai ter mais nutriente e, consequentemente, mais antioxidante. Vale falar uma coisa também muito legal, que muitas
mulheres acabam não tendo muito conhecimento sobre isso, que são as ervas e as especiarias. Elas são entupidas de antioxidantes. Então, usar uma cúrcuma, um gengibre, a própria canela maravilhosa, trazer o orégano, é cheio de antioxidante, salsinha, coentro, tudo isso é importantíssimo na nossa alimentação. Não é à toa que a alimentação indiana, né, a nutrição da Índia, né, que é rica em especiarias, não é à toa. Eles usam muito isso justamente para proteção, até da oxidação, na hora da preparação dos alimentos. Então, trazer essa variedade de ervas, especiarias, isso também é muito interessante para ter aporte antioxidante, né, diariamente aí ao longo do dia. É ótimo você colocar isso. Eu falo que eu uso pelo menos, Fabi, um potinho de sálvia assim por mês. E aí, quando eu olho assim, se eu vou guardar todos os vidrinhos de sálvia, eu consumi 12 vidrinhos no ano. E aí é que a gente olha, né, o montante, porque não é sobre usar um pouquinho de orégano uma vez na semana, não é usar um chá de canela uma vez na semana, é sobre a frequência que esses alimentos que trazem benefícios à saúde estão presentes no seu dia a dia. Né? Eu acho que algumas pessoas podem se sentir muito animadas saindo desse podcast, eu vou usar. Mas aí usa um dia, no dia seguinte esquece. Não, cria-se, né, um hábito de usar. O sal da cozinha não está na sua cozinha todos os dias? Faça os temperos estarem também. Crie esse hábito, crie essa rotina, porque é isso, é uma riqueza dessas ervas, dessas especiarias, que a gente pode sim se beneficiar. Não é um benefício pontual, é um benefício do consumo frequente, a longo prazo. E falando de uma outra coisa, a Beta falou sobre as fibras, né? Quando a gente pensa nesses antioxidantes presentes nas verduras, nos legumes, nas frutas. O processo de emagrecimento requer um intestino saudável. Né? Diversas condições clínicas, né, são aí apresentadas e aparecem decorrentes de um intestino prejudicado. E para que a gente também utilize bem esses antioxidantes, tipo uma cúrcuma, uma romã, por exemplo, o ácido elágico da romã, para que eu aproveite, vou dar esses dois exemplos, a cúrcuma e o ácido elágico, eu preciso de uma microbiota saudável, porque senão eu não consigo converter a curcumina e o ácido elágico em potentes antioxidantes no nosso corpo através da nossa microbiota. Então, olha só a importância da gente ter isso aí no dia a dia, porque é uma mão de via dupla. Porque o antioxidante ele vai ter um papel na sua microbiota como pré-biótico, mas também vai melhorar a sua microbiota para metabolizar esse antioxidante. Então é uma coisa constante, né? É um ciclo virtuoso que a gente precisa criar no intestino. Eu vejo muito na prática clínica alguns profissionais falarem assim: nossa, mas eu coloco a romã e não resolve nada. Mas eu coloco a cúrcuma e não resolve nada. Poxa, mas será que você cuidou desse intestino adequadamente para que esses compostos juntos tragam benefícios? Então é muito importante a gente ter um olhar para a saúde intestinal pensando em fibras e pensando em antioxidantes, porque eles vão ter papéis ali muito parecidos, como pré-bióticos também no nosso intestino, né? Frutas, né, Ale? As frutas são perfeitas, é a combinação, porque tem São as fibras. perfeitos, fibra solúvel, né? Eu lembro muito do professor Murilo, que já esteve conosco aqui várias vezes no podcast. Ele falou assim: quem olha a banana acha que a banana não tem fibra solúvel, não tem sim, né? Então, assim, a gente precisa entender que as frutas elas são ricas em fibras e a fibra solúvel tem um papel importante aí na nossa microbiota intestinal, mas que são elas aí grandes fontes de fibra solúvel, né? E a gente precisa trazer diversidade, variedade, né? Porque, como você trouxe, a gente não vai ter tudo em um alimento só, mas também a gente tem diferentes oportunidades de acessar diferentes compostos ativos em diferentes vegetais, né? Por exemplo, as crucíferas, ricas aí nos sulforafanos, e aí a gente tem outros grupos alimentares, né? Ricos em mais compostos ativos como... Antocianinas. Exatamente, amiga, eu ia falar esse nome, você tirou da minha boca, você pensou. Oba! Então, a gente enriquecer, né, e variar, né, variar sempre, né, na alimentação, a diversidade. A gente mora num país que tem tanta oportunidade, né, de alimentos diferentes, norte, sul, leste, oeste, né, e a gente precisa aproveitar Quantidade isso. de frutas. E aí, eu até gosto muito de quando eu vou indicar algumas frutas em específico ricas em fibras, uma coisa que eu falo muito é para a gente comer a laranja, que aí é uma excelente fonte de vitamina C, que é um baita antioxidante, e deixar aquela pectina, aquela parte branquinha da laranja. Que aí a gente vai ter uma quantidade de fibra significativa ali, já vai ter uma
uma quantidade de antioxidante muito interessante, porque a vitamina C, ela, né, é um baita antioxidante. Então a gente está pensando toda hora, né, em colocar os alimentos que a gente tem. A gente vive num país tropical com uma variedade muito grande e está toda hora trazendo esses benefícios todos que os alimentos naturais integrais podem trazer para a nossa saúde. Muito bom. E eu ouvindo vocês falando aqui, né, eu fico feliz em a gente ter um episódio em que a gente fale de comida mesmo, quando a gente fala de antioxidante, porque, a gente observa, por exemplo, algumas pessoas preocupadas: "Bom, eu preciso suplementar antioxidantes", mas aí a gente coloca num plano alimentar, por exemplo, uma maçã, e a pergunta é: "Mas maçã não tem um índice glicêmico muito alto?", né, como se a maçã tivesse, de repente, uma densidade energética, um índice glicêmico capaz de prejudicar o organismo. Olhando isoladamente um único componente, né. Só que quando a gente fala de quercetina, por exemplo, que é um potente antioxidante, a gente está falando de maçã, a gente está falando de cebola, né. E é interessante a gente trazer essa informação para o nosso público, né, geral, de que não existe nenhuma fruta que tenha um índice glicêmico capaz de te prejudicar. Até porque ela não é só glicemia, ela não tem só o açúcar da fruta, né, ela tem uma matriz alimentar ali muito complexa, que não tem como realmente te impactar negativamente. Quando a gente fala de índice glicêmico alto, a gente está falando realmente de um produto que foi processado, que tem uma densidade muito maior, que tem adição de açúcar, mas frutas, verduras, eu tenho muito medo hoje, sabe, desse reducionismo do se você for comer, por exemplo, um legume, prefira cenoura, porque beterraba tem muito açúcar. Não, né, você prefira diversificar, você prefira incluir todos em quantidades adequadas, mas todos eles, ao longo do dia, variando essa alimentação. E aí eu quero aproveitar, obviamente, a sua habilidade, que óbvio, eu vou para a cozinha? Vou, mas talvez não com a maestria que você vai para a cozinha. E eu queria que você trouxesse justamente dicas práticas, sabe, de refeições, de alimentações que vão ter ali uma quantidade, um aporte de antioxidante importante, que ao mesmo tempo vão contribuir com esse processo de emagrecimento, com uma alimentação que seja saborosa e que inclua esses alimentos fontes. Perfeito. Aí a gente já pode até pegar o gancho do tomate. Tem uma receita que eu adoro fazer, que é a coisa mais fácil da vida. Pega o tomatinho cereja, preferencialmente orgânico, porque para não ter agrotóxico e não minimizar esses antioxidantes. Então a gente compra tomatinho orgânico, aquele cereja, e aí eu ensino essa receitinha, que aqui em casa tem semanalmente. Vai lavar bem o tomatinho, cortar pela metade. É como se fosse um tomate confit, mas o confit é muito mais difícil de fazer. A gente não precisa fazer o confit porque muita gente não vai chegar lá. Mas aí você pega, aí essa dica é bem legal. Pega aquela assadeira de pão, que é aquela assadeira menorzinha, que ela é retangular. Porque aí você vai colocar todos os tomatinhos ali, de repente uma bandejinha de 200 gramas de tomatinho, vai colocar ali o tomatinho cortadinho ao meio, dentro dessa assadeira. E aí você vai ver que eles vão ficar juntinhos, o que é bem positivo. Vai regar com azeite extra virgem, vai colocar todas essas ervas maravilhosas. Eu adoro colocar tomilho e orégano, foi uma combinação muito bacana. Aí pode colocar, até se quiser colocar alho, colocar um dente de alho ali, o alho também super poderoso. E rega com azeite, pode colocar sal. Se quiser colocar mais temperos, fica super à vontade. Mas essa combinação já fica bem incrível. E assa o cara uns 30, 45 minutos. Deixa ele soltar aquela aguinha dele. Não precisa torrar o cara lá no forno, porque muita mulherada adora torrar os legumes, não precisa chegar nesse nível. Mas aí você vai fazer, assando ali uns 35 minutos, vai sair um tomatinho delicioso. Esse tomatinho dá pra gente colocar não só em cima da salada, mas em qualquer preparação. Aqui em casa a gente adora comer um arrozinho e feijão que fica super gostoso, num frango trabalhado ali também com vários temperos. Então isso é uma forma legal, porque também dá para deixar na geladeira isso. Eu gosto muito de trazer receitas que a gente consiga também ter alguns dias na geladeira, porque não é todo mundo que consegue cozinhar todo dia, né, meninas? É complicado isso. Então eu gosto muito de ensinar receitas que duram. Se você deixar bem fechadinho numa Tupperware de vidro, com tampa hermética, vai durar uns 3 dias tranquilamente. Então isso é uma forma de a gente conseguir também ter uma fonte de licopeno super interessante, né, que é um baita antioxidante bacana, pra gente comer ao longo da semana. Uma outra coisa que eu falo muito também, que eu adoro fazer, é a cebola roxa. A cebola roxa é uma excelente fonte de quercetina, e ela tem antocianina, porque tem aquele roxinho da cebola. E o que eu gosto de fazer com ela, que é bem interessante, porque ela também vai durar na geladeira. A gente corta a cebola, você vai cortar ela no meio, depois corta ela em meia lua, que vai ficar aquelas tirinhas mais fininhas. Aí a gente pode deixar ela dentro de um pouquinho de água gelada, uns 10, 15 minutinhos. Na verdade, o ideal seria colocar um pouquinho de açúcar, aí pode até colocar um açúcar mascavo, para tirar um pouco essa acidez da cebola, porque a gente vai comer ela crua. Deixa uma colherzinha de chá de açúcar ali, não precisa ser muito, deixa ali uns 10, 15 minutos. Depois a gente coa essa água
e vai secar bem a cebola. Aí vai colocar numa tape de vidro, vai regar com azeite, coloca orégano e sal. Jesus amado, isso é tudo, mas é delicioso. E se jogar em cima de uma carne, ou até mesmo, como eu falei, em cima de batatas assadas, fica top. Meu marido é viciado nisso. E os homens costumam adorar essa receitinha de cebola. Então, aí de plantão é ótimo para a gente trazer antioxidante. Então, são coisas muito simples e baratas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, trazer ali uma coisa gostosa, além de ficar uma delícia, né? Porque, afinal de contas, a nutrição tem que ser saborosa e gostosa, né? Pra gente ter. A gente percebe a intimidade de uma pessoa com a cozinha quando ela já chama o tomate de cara, né? Tipo, você pega o cara. Eu chego a aguar quando eu falo de comida. Eu tô vendo. A gente tá vendo aqui. E é muito interessante, né, esse cuidado no preparo dos alimentos, porque é sobre comer bem, sobre ter prazer, né? Porque as pessoas acabam tendo prazer naquelas coisas que são altamente palatáveis, pela presença do açúcar ou do excesso de gordura, que são aí nutrientes muito palatáveis, mas fazer um preparo, né, cuidadoso e prático, né? Realmente, assim, o que eu vejo também na prática clínica, as pessoas querem comer bem, mas elas precisam de praticidade, né? E você trouxe aqui 2 exemplos ótimos de praticidade do nosso dia a dia, né? Eu acho que dá para fazer aí grandes combinações, né, em pequenos momentos, né? Não precisa gastar tanto tempo para poder ficar na cozinha para fazer Simples coisa e boa, né? barato também, né, Ale? Coisas baratas Também, no nosso também. dia a dia, porque as hortaliças são super baratas. Às vezes fala, comida saudável é cara. Não é. Pode ir numa xepa de feira, vai conseguir comprar ainda mais barato, não é mesmo? Então a gente tem que desmistificar que a comida saudável é cara. Nunca foi. O que é caro são as perfumarias eventuais que a gente coloca na nossa alimentação. Mas a alimentação do dia a dia, principalmente no Brasil, que a gente tem muita variedade de alimento, é super interessante. Até trazendo um gancho aqui, muito legal, até para inspirar nós brasileiros. Eu tenho uma amiga que mora na Alemanha, e eu encontro sempre ela no Ceará, porque a gente adora velejar, e ela estava sempre lá com a família. Olha que loucura. Quando eu descobri isso, eu fiquei sinceramente tocada. Ela virou para mim e ela falou assim: Nossa, eu levo até limão na mala. Aí eu falei: Oi, você leva limão? Ela falou: É, menina, lá não tem limão. A gente fica sem limão, sabe? Seu limão Tahiti, esse verdinho, a gente não tem limão. Eu fiquei tão chocada com isso. Ou seja, tem países que não tem limão. Imagina a gente com essa fartura. Então a gente tem que dar muito valor, não é E mesmo? fazendo pouco proveito, né? Não é? Exatamente. Aí, então, assim, a Tem que gente tem diversificar. tanta coisa, né? Ô Fabi, falando de alimentação, né, que hoje eu acho que realmente é o principal tema aqui sobre como a alimentação pode auxiliar na qualidade de vida, em condições clínicas que a gente vê que realmente traz prejuízos à saúde. Eu queria trazer um tema, aproveitar a sua habilidade de falar, né, para a nossa audiência, a relação entre inflamação e ganho de peso. Porque muito se fala, isso aqui inflama, isso aqui desinflama. Tá, mas o que seria essa inflamação que pode levar ao ganho de peso? Porque as pessoas precisam ficar atentas, né, nessa inflamação. E quais os antioxidantes poderiam e como esses antioxidantes ajudariam no combate dessa inflamação no corpo? Muito bom, Ale. Até porque, né, o que acontece, né? Conforme a gente vai criando esse estresse oxidativo, esse dano celular, esse excesso de radical livre, a gente vai cair na síndrome metabólica. A gente caindo na síndrome metabólica, a gente vai acabar fazendo uma inflamação crônica. E é sempre legal também explicar isso, né, para a audiência, que a inflamação é super necessária, a gente tem uma inflamação aguda muito importante, mas a crônica que é o problema. Então, o que seria inflamação, né? Essa toxicidade de alimentos ultraprocessados, de excesso de xenobiótico, que vão causar danos celulares. A gente causando dano celular, a gente vai entrar na síndrome metabólica, consequentemente em doenças metabólicas, que é onde a gente vai entrar onde? Na obesidade. Então a gente sabe que falta de antioxidante, excesso de estresse, né, o excesso de radical livre causando estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo? Né? Não que as meninas não saibam, mas vamos explicar aqui para a audiência. Excesso de radical livre. Muito radical livre para pouco antioxidante. Se a gente vai causando muito estresse oxidativo, a gente faz muito dano celular. Consequentemente, a gente vai inflamando cada vez mais essas células. E essas células inflamadas, elas podem causar síndrome metabólica, caindo numa obesidade. Então é muito difícil para uma mulher que está tendo muito estresse oxidativo conseguir emagrecer. Porque ela vai deixar esse corpo cada vez mais inflamado, cada vez mais com dano celular e tendo muito mais dificuldade nessa perda de peso, né? Nesse equilíbrio energético. Né? Então, a Vale até falar uma coisa aqui, eu estava vendo nesse artigo agora que eu estava lendo sobre antioxidantes, o quanto a ingestão energética excessiva também vai gerar inflamação crônica, causando também, né, distúrbios, né, como a síndrome metabólica. Então a gente está constantemente trazendo a ação antioxidante, ela não serve
só porque muitas pessoas acham, o antioxidante é só pra gente ficar envelhecer mais jovem, a pele. Associam muito com pele, né? Com ainda mais pele do rosto, né? Exatamente. E não necessariamente, a gente está fazendo isso internamente, trazendo um equilíbrio energético super legal, um equilíbrio das nossas células e, consequentemente, aí, né, menos inflamação para esse corpo. Então, a gente sabe que excesso de xenobiótico, que foi o que você pontuou logo no começo do nosso podcast, de produtos alimentícios, né, de produtos ultraprocessados, é a última coisa que a gente quer. Afinal de contas, é aquilo que essa frase é antiga e a gente usa já há muito tempo. Se a nossa avó não reconhece o ingrediente, provavelmente não é interessante para o nosso corpo. Então, tá sempre ciente. Eu falo muito isso na prática clínica para os pacientes. Vamos ler os ingredientes para ver se a gente reconhece. Se tem muita coisa estranha lá, não vai ser interessante para a gente. Eu gosto também de trazer um ponto da inflamação, que é a inflamação crônica de baixo grau, que começa lá nos intestinos. Então, uma alimentação rica em ultraprocessados, em excesso de açúcares, em excesso de álcool, excesso de carboidratos refinados, na ausência de fibras, por exemplo, a gente vai alterar a funcionalidade desse nosso intestino, a gente vai alterar ali a microbiota intestinal, e a microbiota intestinal, ela tem diversos papéis no nosso corpo. Um deles é de metabolizar os alimentos, outro é de nos proteger também contra agentes agressores, porque se eu tenho uma alteração nessa microbiota intestinal, eu acabo tendo aí um gatilho para uma hiperpermeabilidade intestinal. E essa hiperpermeabilidade intestinal, que até a gente também fala muito sobre leaky gut, né? Essa hiperpermeabilidade, ela vai fazer com que substâncias que não poderiam passar para dentro do nosso corpo, porque a barreira intestinal nada mais é do que também uma proteção, uma barreira, né, para essa passagem de substâncias que a gente não precisa. Essas substâncias passando, a gente tem 70% do nosso sistema imune está no intestino. E aí, isso que está passando que o nosso corpo não quer, quem que vai ali sinalizar um grau de ataque? O nosso sistema imune. Então, o nosso sistema imune começa a ser ativado e para atuar contra agentes agressores, ali a gente está aqui trazendo um pouco para esse nível intestinal, são liberadas citocinas. São citocinas inflamatórias para combater. Então, aí a gente começa a falar sobre uma inflamação crônica de baixo grau. E aí, imagine, se você, ao longo de uma vida, né, comeu inadequadamente, não cuidou desse intestino, baixo consumo de fibras, baixo consumo de antioxidantes, porque eles têm papel importante na microbiota também como um pré-biótico, assim como as fibras, né? E aí você vai acumulando toda essa ativação desse sistema imune. Chega uma hora que vai dar ruim. Aí a pessoa fala assim: nossa, mas eu não tinha nada. E agora apareceu uma doença autoimune. Não, não foi do nada. A doença autoimune não aparece de um dia para a noite. Mas quando a gente ativa muito, né, esse sistema imune ali, a nível intestinal, né, dessa luta contra agentes agressores decorrentes de uma microbiota inadequada, né, de uma hipersensibilidade, a gente vai ter aí condições clínicas sistêmicas. Então, eu posso ter um comprometimento na saúde mental, eu posso ter um comprometimento na saúde óssea. Quando a gente estuda intestino osso, a gente tem um eixo intestino-osso, que se eu tenho ali uma baixa produção de substâncias anti-inflamatórias, que são provenientes ali do consumo de fibra, por exemplo, eu tenho aí uma sinalização inflamatória para esse osso e eu posso comprometer aí essa densidade mineral óssea. Então, o intestino, ele comunica com diversos tecidos do nosso corpo. Não é Então, à a toa gente que é o ter cérebro, né, Ale? Não é à toa. Exato, a gente ter esse cuidado para cuidar do intestino e minimizar os riscos por uma disbiose, por uma hiperpermeabilidade, por essa hiperativação desse sistema imune, a gente também começa a falar aí de minimizar aí essa inflamação que pode sim ser sistêmica. E o antioxidante tem um papel fundamental nesse cuidado do intestino, uma das estratégias, né, para o cuidado desse intestino e, consequentemente, dessa inflamação.
nada age sozinho no nosso corpo, né? Então aqui a gente está falando sobre o antioxidante, mas diversas estratégias são bem-vindas para essa saúde intestinal, né? Até pegando um gancho, Rô, não sei se você quer falar alguma coisa, mas vou pegar o gancho sobre isso. Vale falar uma coisa também super importante, é que o nosso intestino, a nossa microbiota, basta um dia para a gente causar um Já desequilíbrio. muda, né? O Murilo fala muito isso, né? 2, 3 dias tendo uma ingestão energética de gorduras altamente saturadas, excesso de açúcar e álcool, a gente pode desregular essa microbiota em 1, 2 dias. Então é constantemente, eu tenho uma frase que eu falo muito, que a vida nunca tá ganha. É todo dia uma luta, é todo dia a gente trazendo benefícios para o nosso corpo, porque a nossa microbiota intestinal vai ter um papel extremamente importante. E para a mulherada que está nos assistindo, para entender um pouquinho sobre leaky gut, eu gosto até de explicar de uma maneira super lúdica. Então vamos imaginar que a gente tem uma barreira intestinal que está grudadinha. Quando a Lê falou de permeabilidade intestinal, essa barreira ela começa a soltar. E aí a gente começa a ter essas moléculas que não deveriam passar para a corrente sanguínea, passando para a corrente sanguínea, acionando o sistema imunológico, foi o que ela falou, criando essa inflamação crônica. E aí muitas mulheres falam, como é que eu sei que eu estou nesse nível? É quando a mulher começa a não tolerar nada. Tudo que ela come, ela começa a ter reações. Ela fala, ai, mas eu como aquilo, eu passo mal. Eu até falo, se você passar mal com tudo, tá ruim pro teu lado. Porque você é para tolerar certos alimentos. Se você tem uma barreira íntegra, a gente é super inteligente, o intestino é muito inteligente. Então ele vai saber, né, tolerar. Então, esse é um ponto também legal da pessoa começar a observar. Se ela, eu não tolero nada, eu tenho sensibilidade a tudo. Então, tá do seu lado aí, né? A gente precisa melhorar isso. Dá um passo para trás, né? Eu acho que essa questão da inflamação é importante a gente falar, né? Porque eu tenho observado essa palavra sendo utilizada mais do que sororidade, quando a sororidade foi descoberta. E aí parece que tudo inflama, né? E tudo é uma resposta inflamatória. Mas quando a gente fala de ganho de peso, né? E você falou da síndrome metabólica, existem alguns parâmetros para identificação de síndrome metabólica. E aí seria, né? O principal parâmetro observado é a circunferência abdominal. Então, uma circunferência abdominal aumentada, e aí que vai cursar com uma hiperglicemia, nem sempre um quadro de resistência à insulina, mas já com uma hiperglicemia importante, né, uma dislipidemia, então um aumento de colesterol, de triglicérides no organismo. Se eu tenho ao menos 3 dos 4 fatores, eu tenho uma síndrome metabólica, que é advinda, né, de uma alimentação justamente desbalanceada, uma alimentação que não é rica em frutas, verduras, legumes e alimentos que dificilmente, comidos em uma quantidade adequada, levariam ao excesso de adiposidade. E quando a gente fala então dessa inflamação sistêmica de baixo grau, ela pode ser advinda de diversas questões, né? Uma delas é o aumento da adiposidade. E esse aumento de adiposidade pode ser consequência de uma série de fatores também. Mas esse aumento de adiposidade, por si só, esse adipócito, essa célula de gordura, vai produzir uma quantidade elevada de citocinas inflamatórias. Estas citocinas inflamatórias, elas inclusive são responsáveis por bloquear o canal de comunicação do receptor de insulina, para que haja uma captação adequada de insulina pelo músculo esquelético. E essa circulação, né, de citocinas inflamatórias de uma forma exacerbada pode alterar, inclusive, a permeabilidade de microbiota intestinal. Então, perceba, uma alimentação que aumenta a adiposidade, uma adiposidade que aumenta a citocina inflamatória, uma citocina inflamatória que altera a permeabilidade intestinal e altera as microbiotas, os micro-organismos que estão nesse intestino, levando a um aumento de bactérias gram-negativas. A membrana dessa bactéria gram-negativa é rica em lipopolissacarídeo, que pode extravasar para a corrente sanguínea e ele vai sinalizar para o meu sistema imunológico: estamos em perigo, temos um patógeno aqui. E aumentar esse sistema imunológico, ou seja, recrutar células de defesa que vão buscar quem é o invasor, quem é o problema, né? Só que esse problema está circulante, é um problema que ele está ali de forma sistêmica, e eu tenho um aumento da atividade do meu sistema imunológico recorrente, né? Constante, crônica, e a partir daí essas células de defesa passam a atacar o próprio organismo, né? Por não ter a quem atacar, atacam o próprio organismo. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala de estresse oxidativo, a gente pode falar de um estresse oxidativo, por exemplo, advindo de uma questão psicológica, de uma questão emocional, porque eu tenho um intestino totalmente ligado ao meu eixo hipotálamo, pituitária, adrenal.
Numa situação de estresse, eu também posso ter uma hiperpermeabilidade intestinal, porque eu mudo a produção de cortisol, eu mudo a produção de metabólitos na minha microbiota intestinal, e eu também posso vir a ter o que a gente chama de síndrome do intestino irritável, de uma desbiose importante, porque estes metabólitos e estes neurotransmissores também vão se comunicar com o intestino, levando a um quadro que pode trazer essa inflamação sistêmica de baixo grau, né? Quando a gente fala de depressão maior, a gente está falando de uma inflamação sistêmica de baixo grau, não necessariamente com a presença de adiposidade, ou obesidade, ou sobrepeso. E aí, quando a gente pergunta, tudo bem, mas o que seria indicado na alimentação nesse quadro? Uma alimentação rica em antioxidantes, a E as gente volta pessoas para o mesmo e lugar, as pessoas né? perguntam sempre, né, Beto: "O que que eu faço nessa condição?", né, qual suplemento? Elas vão direto para a suplementação. A suplementação ela pode ser bem-vinda, mas se não há uma alimentação adequada, não há sucesso, né, no tratamento, não tem jeito. E eu acho que também eu acho só para esclarecer aqui, eu trouxe alguns pontos da inflamação crônica de baixo grau, a Fabi trouxe, você trouxe, aqui a gente tem pouco tempo para elucidar muito bem isso, né? Então, assim, são diferentes frentes, né? E diferentes gatilhos que podem, né, ocasionar essa inflamação crônica de baixo grau. A Beta trouxe um ciclo aí vicioso, né? Da desbiose com obesidade, sistema imune e essa alteração sistêmica. Eu trouxe aqui do intestino, a Fabi trouxe de uma outra forma. Então, existem diferentes formas dessa inflamação crônica de baixo grau acontecer. O ponto aqui, que é o mais importante, né, é que, primeiro, a gente tem que colocar em prática situações, estratégias primeiro ponto, a gente tem que colocar em prática estratégias para evitar a inflamação, né? Eu acho que, como o Murilo de novo, prevenir, né? ao invés de fazer detox, evite o intox, né? Então, eu Muito acho bom. né? Eu acho que ao invés de você cuidar de uma inflamação, saiba como você pode prevenir. E ter os antioxidantes presentes através da alimentação de uma forma constante é um grande passo para prevenção. E é possível prevenir realmente esses quadros inflamatórios se você tem um estilo de vida saudável. Porque aqui a gente está trazendo a alimentação, os antioxidantes, mas de igual importância a gente tem a atividade física, os aspectos emocionais, né? Então o sono reparador, como a Beta trouxe, o estresse modifica a microbiota, o sono interrompido modifica a nossa microbiota, né? Não, e o exercício físico que você acabou de falar, né, embora ele gere uma quantidade significativa de estresse oxidativo, a gente não está falando de um atleta, eu tô falando de um esportista, tá? Mas um esportista, ele tem uma intensidade aí, né, um aumento da produção de espécies reativas de oxigênio por conta da atividade física. No entanto, o que um esportista faz é treinar justamente o nosso sistema endógeno de varredura de espécies reativas de oxigênio, né? Porque ele se utiliza disso por tanto tempo de forma recorrente, que ele acaba adaptando, treinando o organismo a fazer a varredura de espécies reativas de oxigênio. Nós temos um sistema endógeno interno, enzimático, que faz com que o nosso corpo elimine espécies reativas de oxigênio, radicais livres, e para isso eu dependo de outros nutrientes que não, né, esses antioxidantes que a gente torna tão famoso de tanto falar sobre eles, né, a quercetina, coenzima Q10, N-acetilcisteína, mas a gente está falando de zinco, cobre, selênio, ferro, manganês, a gente está falando de riboflavina, que são minerais, vitaminas importantes para que exista o funcionamento desse ciclo enzimático que faz a varredura do estresse oxidativo. Então, a melhor estratégia contra o estresse oxidativo, sem sombra de dúvidas, é uma alimentação equilibrada, né, associada a um estilo de vida que não produza tanto radical livre. Mas a gente sabe que a hiperalimentação, assim como o excesso de peso, assim como a presença de doenças crônicas, está associado, né, esses quadros estão associados a um aumento do estresse oxidativo, a um aumento da produção de radicais livres. Então a gente não está falando aqui de uma produção mais normal e fisiológica, a gente está falando de um excesso de radicais livres, que nesse caso sim, talvez só alimentação não seja suficiente. Existem muitos estudos trazendo a importância, né, e a eficiência de suplementação em diversos quadros em que esse estresse oxidativo está aumentado,
por uma condição patogênica, né? Ou por um estilo de vida que está em desequilíbrio. Então vamos falar um pouquinho de suplementação também, a gente falou de alimentação. Mas antes da gente passar para a suplementação, Beto, eu quero que a Fabi traga aqui um pouquinho sobre como criar uma rotina alimentar que inclua de forma efetiva os alimentos antioxidantes sem comprometer o tal programa de emagrecimento. Como ter uma rotina alimentar e emagrecer com antioxidantes, Fabi? Bora lá. E aí, até pegando o gancho de tudo isso, a suplementação ela vai fazer um sucesso se a base, que é a nossa alimentação, eu costumo falar que a base são as paredes da casa, né? E a perfumaria o telhado vai ser a suplementação. Então, se a gente não está com as bases em dia, o suplemento muitas vezes pode não fazer milagre. Então, se a gente vai falar de alimentação, né? O que eu gosto muito de trazer no dia a dia, não só para mim, né? Porque tudo que a gente ensina, mas a gente faz pra gente também, né, Nutri? Então é sempre importante a gente ser o exemplo. Eu adoro ensinar logo pela manhã, quando a gente acorda, trazer um shot matinal, então trazer logo as especiarias pela manhã, trazer uma cúrcuma, um gengibre, uma canela, o próprio limão, uma excelente fonte de vitamina C. Então trazer um shot matinal antes de acordar e tomar água, obviamente. Tomar bastante água, eu costumo falar que eu tomo quase 1 litro na hora que eu acordo, que isso já vai ajudar na motilidade intestinal. Muitas mulheres sofrem com constipação, mas não tem uma ingestão hídrica adequada, então isso também pode acontecer. Então, acordar, tomar bastante água. Depois, eu falo muito para ir com calma no café da manhã, não precisa chegar já comendo, vamos devagar. Aí faz um shot com limãozinho, traz as suas especiarias do momento, pode trazer, como eu falei, a cúrcuma, o gengibre. Não precisa ser muito nessa hora do dia, porque algumas pessoas, porque é saudável, vai lá e coloca uma colher de sopa. Não, não é tudo isso. Uma colherzinha de chá, 2 graminhas ali já vai ser mais que o suficiente. Então, um shot matinal para já trazer essa ação antioxidante, porque eu falo muito isso, né? De manhã, o nosso organismo está muito responsivo. As nossas células estão absorvendo tudo. Então, a gente tem muito cuidado com o que a gente está colocando logo de manhã para o nosso corpo, porque ele vai absorver. Então, se você coloca coisa ruim, vai absorver. Se você colocar coisa boa, ele vai absorver também, né? Então, pensar em coisas boas. Então, esse shot eu acho muito interessante. Eu já tenho essa prática há muitos anos. E aí você pode ir revezando, não precisa tomar todo dia a cúrcuma. Pode um dia tomar com gengibre, outro dia com a cúrcuma, outro dia colocar os dois. A canelinha também é bem-vinda. Eu gosto muito de usar a espirulina e a clorela também nesse shot, quando a gente consegue comprar em pó. A própria Pura Vida tem uma orgânica maravilhosa. Então, trazer essa ação antioxidante pela manhã. E aí, sempre pensar em alguma fruta poderosa, né? A gente tem muitas frutas tropicais. O mamão papaya, que é fonte de vitamina C, fonte de beta-caroteno. Então, aí já temos também, né, uma ação de antioxidante. Colocar fibras. Então, como as meninas estão falando aqui, as fibras são extremamente importantes, regulatórias para várias funções. Para a função da glicose, para o nosso colesterol. Então, precisamos de fibra para a nossa microbiota. Então, trazer ali um psyllium, até aquela própria fibra da Pura Vida que eu adoro, a gomacácea, colocar ali, né, que ela não tem gosto de nada, pensar, né, em alguma fruta com fibra e trazer uma fonte proteica. Então, pensar ali num colágeno, né, que a mulherada, muitas mulheres não toleram muito whey, o próprio ovo, né, que o ovo caipira, uma excelente fonte proteica. Então, pensar num café da manhã com proteína, obviamente, mas também com essa ação antioxidante. Então, as frutas são muito bem-vindas. E eu costumo falar que a gente tem que tomar cuidado, porque não é que a fruta é muito poderosa, a gente tem que comer um baldão de fruta. Não precisamos trazer, né, uma carga glicêmica muito grande essa hora da manhã. Mas a fruta é muito bem-vinda, pelo tudo que a gente já vem falando aqui no podcast. Aí, né, com uma proteína, seja um whey, seja uma fonte de colágeno, ou os ovos pela manhã. Tava até numa live hoje, a mulher falava, como até frango desfiado de manhã. Eu falei, que maravilha, amada, vai com tudo. Então, né, porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu não aguento mais comer ovo de manhã, tem como variar? Eu falei, se você gosta de frango, tem gente que come até legume de manhã, né? Frango, carne, por aí vai. E um iogurte, né? O iogurte também super bem-vindo, o próprio queijo. Que é uma fonte proteica super interessante de vacas grass-fed, que pastam. Então, também trazer essa variedade aí de proteínas nas suas manhãs, para não comer sempre a mesma coisa. E aí, eu costumo falar também que o lanche da manhã, ele vai variar muito de pessoa para pessoa. Se a pessoa acorda muito cedo, 5, 6 da manhã, e já tem uma prática forte de atividade física, ela pode ter um lanche da manhã também ali, né, uma fonte de fibra com algumas gorduras saudáveis, como as próprias oleaginosas, que são fontes de vitamina E, super importante, é um antioxidante poderoso que pode entrar. Se ela tiver fome umas 10 da manhã, né, se ela acordou muito cedo, ela poderia ter uma outra ingestão de fruta com um pouquinho de nuts, que poderia ser muito bem-vindo. E aí um almoço recheado, né? Eu sempre falo que o almoço
é uma hora muito importante, porque é no meio do dia, na hora que o corpo está precisando bastante de energia. Então, pensar numa salada, muito bem-vinda, colocar beterraba, que a Rô falou, tudo de bom, colocar cenourinha ralada, trazer essa variedade. E dá para colocar repolho roxo, dá para colocar cebola roxa, que eu expliquei aqui da receitinha, fazer uma saladona com rúcula, com alface, com espinafre, ou até mesmo o agrião, que muitas mulheres gostam do agrião. Fazer uma saladinha ali, bem-vinda, cheia de coloridos, quanto mais colorido, melhor. E depois pensar numa fonte de carboidrato complexa, adoro arroz e feijão, as próprias batatas são bem-vindas, mandioca, pensar numa outra fonte proteica como carne, frango, peixe, frutos do mar, trazer essa variedade. Lanchinho da tarde, eu também gosto muito de trazer mais uma porção de fruta, porque aí é onde a gente consegue trazer mais fruta no nosso dia a dia. Então, um lanche da tarde maravilhoso, né? Seria uma porção de nuts, novamente, né? Você pode variar as nuts. Eu até falo muito isso também, pra gente nunca comer um mix de nuts, pra gente comer cada dia uma, pra não trazer esse poder alergênico que as nuts podem ter, né? A gente sabe que alguns alimentos podem ser mais alergênicos. Então, variar as nuts, né? Um dia amêndoas, outro dia castanha de caju, outro dia as nozes, e aí uma fruta com um punhadinho de oleaginosa, maravilhoso. As próprias sementes também, que são incríveis, semente de girassol, semente de abóbora. Eu faço uma receita, inclusive, vou até falar o babado dessa receita. Uma receitinha maravilhosa. Eu pego a sementinha de girassol de abóbora, ponho azeite extra virgem, coloco ervas ou especiarias. Dá uma leve assada, não precisa assar muito não, senão a gente vai perder as propriedades. Uma leve assada e ela vai ficar com aquela crocância gostosa e com esse tempero. Isso aí em cima de salada, fica um troço de louco, de tão gostoso. Também é uma outra fonte de antioxidante legal. Então a mulher também pode comer no lanchinho. Mulher, né? Eu falo com o público feminino, mas para todos os homens, muito bem-vindos. Um lanchinho com uma fruta e um punhadinho de semente, ou um punhadinho de oleaginosa, muito bem-vindo. Ah, Fabi, não precisa ter uma proteína, pode bater um colágeno, por a vida tá cheio de colágenos maravilhosos que a gente pode colocar também. Então, o lanchinho da tarde fica completo. E o jantar, eu gosto muito de falar, pra gente não jantar muito tarde, porque a gente sabe que a nossa digestão está muito prejudicada, muito tarde da noite. Muitas pessoas acabam ganhando uma resistência à insulina de tanto jantar tarde. Eu tava até com minha sobrinha com esse fato. Eu falei, mas tá jantando que horas? Ai, tia, tô jantando 9, 10 da noite. Eu falei, Clara, mas é por isso que a gente tá tendo esse problema. Vamos jantar mais cedo. Eu gosto de jantar até umas 7, 7 e meia. Eu sei que é muito, às vezes não é muito plausível para a grande maioria das pessoas na correria do dia a dia, mas tentar se organizar o máximo possível para não ter jantares muito tarde. E o jantar também, hortaliças, né? Os próprios legumes cozidos essa hora da noite é muito bem-vindo. Algumas mulheres têm problema de digestão com saladas cruas à noite. Então, trazer o brócolis, couve-flor, como a Alê falou, excelente fonte aí de micronutrientes super importantes para a nossa saúde. O próprio quiabo, que é cheio de fibra, maravilhoso, né, gente? Eu faço um quiabo assado ao curry também, que fica delicioso. Põe curry também, que tem muitas especiarias ali, vai trazer uma ação antioxidante legal. E aí você pode trazer bastante, né, legumes cozidos, né, ou assados, como preferir, com uma fonte proteica também, né, ou até mesmo uma lentilha, né, as fontes proteicas do reino vegetal, essa hora da noite também pode ser muito bem-vindo. Então, esse fracionamento da nossa alimentação ao longo do dia rico em alimentos naturais integrais seria o mais adequado no nosso dia a dia. E por incrível que pareça, se a mulher está tendo uma alimentação baseada em alimentos naturais integrais, mesmo comendo, porque muitas mulheres falam, ai Fabi, mas arroz e feijão engorda. Ele nunca foi o vilão. O problema nunca foi ele, muito pelo contrário. Quando a mulher começa a tirar o arroz e feijão da alimentação, ela começa a compensar em outras coisas. Quantas pacientes, a gente vê isso em consultório, que tira o arroz e feijão, sai do almoço que é um doce. Porque ela não teve aquela substância do amido que é tão importante para a nossa sensação de prazer. Quando a gente tira o amido, que é arroz, feijão, batata, as próprias, todas as leguminosas, grão de bico, lentilha, a gente começa a sentir uma necessidade maior de alguma coisa. Então o amido ele é muito bem-vindo. Fora que eles são cheios de fibras, né? As leguminosas são fantásticas para isso. Então, ter essa variedade ao longo do dia e a mulher começa a emagrecer, ela fala, Fabi de Deus, eu tô comendo muito mais do que eu comia e tô magra. É esse o intuito, né? E eu falo muito, a Beta já escutou eu falando, coma e emagreça, porque é sobre isso, né? Não é sobre restringir. Não é Na hora sobre que o nosso, fechar a boca, né? na hora que o É nosso sobre corpo, melhorar o que levamos à boca. e você como trabalha com mulheres, né, acima de 40, eu também trabalho muito com a saúde feminina acima de 40 anos, climatério, menopausa, e eu falo, no momento que você precisa mais da sua alimentação adequada, você está deixando de colocá-la no seu prato, no seu dia. Então, vamos parar, né, de ter medo de enriquecer o nosso dia com alimentos saudáveis, né? Não é sobre isso, o ganho de peso.
Eu tinha 2 perguntas, mas que a Fabi já respondeu, né, porque algumas das perguntas que a gente ia trazer aqui, é possível emagrecer apenas mudando a alimentação para incluir mais alimentos antioxidantes, né, quais os limites dessa abordagem? É claro que é Super, me deu possível até fome com emagrecer esse cardápio que a Fabi exato. falou aí agora. Com fome. Exato. Mas a gente tem que só lembrar, né, se você está no processo de emagrecimento, procure um profissional da saúde, procure um acompanhamento, porque existe a necessidade sim também do controle da densidade energética que te vai ser entregue, mas é muito fácil manter baixa densidade energética com alimentos como os que a Fabi citou aqui, né. O difícil é manter baixa densidade energética com produtos alimentícios, quando a gente fala de produtos mais ultraprocessados, né, e com o excesso dos mesmos. A gente não está falando que está todo mundo proibido, mas que a gente precisa só se atentar à quantidade, à constância, como a lei fala muito bem. E a outra pergunta é: existe risco em consumir alimentos antioxidantes? Eu vou falar que não, mas também quero ouvir a Fabi. Qual o risco seria em alimentos antioxidantes? Só vou trazer uma informação nenhum, exato. Vou só trazer uma informação importante de muitos estudos recentes que falam, por exemplo, da suplementação de vitamina E. A suplementação de vitamina E, quando em excesso, a vitamina E é sim um antioxidante. No entanto, o turnover dessa vitamina é lento, ou seja, a excreção da vitamina E ela é lenta. O que a vitamina E vai fazer? Ela vai procurar essa espécie reativa de oxigênio que está ali com um parzinho de elétron dispareado e vai doar o dele. E ele se torna um radical livre. E aí, se eu tenho uma suplementação elevada de vitamina E, eu tenho ali também uma produção de antioxidantes advinda da suplementação. O interessante dos estudos, isso nunca foi encontrado numa alimentação rica em vitamina E. Então não existe esse risco, mesmo que a sua alimentação seja muito rica em vitamina E, o risco é completamente diferente quando a gente fala simplesmente do suplemento, né. Então não existe risco em consumir antioxidantes por alimentação, né, entregue através dos alimentos. E esse artigo que eu estava lendo agora, até estava falando da N-acetilcisteína com a glicina, muito interessante para a nossa produção de glutationa, falando exatamente isso, que na suplementação, excesso de antioxidante, porque muitas pessoas falam, já que é bom, eu vou me entupir do negócio. Pode oxidar. Então a gente acaba oxidando mais do que antioxidando. Então tem que tomar muito cuidado. Mas os estudos mostram pra gente, como a Rô acabou de falar, que não. Que na alimentação, Isso não acontece. Não acontece, perfeito. Que maravilhoso, que delícia ficar aqui com você, Fabi. Foi ótimo. Voou e chegamos ao fim de mais um episódio. Exatamente. Muito obrigada aí por todas as informações. E a gente vai ter que continuar essa conversa para mais receitas, né, gente? Porque as 2 eu vou testar já hoje, mas a gente já entendeu qual é a intimidade de receitas ricas em antioxidantes que Fabi tem para nos apresentar. Eu espero que vocês tenham se inspirado a olhar com mais carinho para uma alimentação rica em antioxidantes e que tenham percebido o quanto eles podem realmente transformar a sua rotina alimentar e a sua rotina de saúde, ajudando inclusive no processo de emagrecimento mais saudável e mais sustentável. Querido ouvinte, eu espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas. Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência 5 estrelas e com um like aqui nesse vídeo. Esperamos vocês no próximo episódio, sempre repleto de valiosas trocas de conhecimento. E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com escolhas mais saudáveis. Obrigado, Beta, obrigada, Fabi, obrigada a todos os ouvintes, até a próxima. Até, beijo, menina, tchau. Beijo, Fabi, muito obrigada, um beijo, Ale, um beijo a todos vocês, até a próxima.